Para a gente aquecer os motores, vamos falar da frase do dia, aquela reflexão que eu sempre trago. Olha, ninguém vive em paz se não transmite paz. E o que essa frase aí quer dizer? O que essa reflexão quer dizer? Que as evidências, elas são extremamente poderosas. Se hoje você não consegue transmitir paz, não é que você tenha que ser uma pessoa zen, né? Olha, eu sou imune aos acontecimentos da vida. Não, mas se essa paz ela não é evidente, é porque internamente existe um caos. E lembra sempre disso, toda a transformação de vida que você quer começa de dentro para fora. A gente foi adestrado a achar que a felicidade, a transformação de vida vem de fora para dentro. E esse é o maior engano. Qualquer transformação de vida, qualquer mudança que você queira, precisa começar internamente. E se enquanto essa paz interna não estiver dentro de você, obviamente o seu exterior não vai refletir isso. As suas relações não irão refletir isso. Os seus planos não irão refletir isso. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. Por isso que você precisa olhar internamente para resolver talvez várias questões aí que você tenha e que e aí você não consegue gerar essa evidência de uma paz interna. Tudo bem? Faz sentido para você? Coloca aqui o coraçãozinho. Pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora vai ser uma live, a última live dessa temporada vai ser uma live bem densa, porque a partir de agora a gente vai falar sobre confiança e como você resgata ela para você transformar a sua vida, para você mudar a sua vida. E para a gente começar, eu vou te fazer uma pergunta e eu queria que você colocasse aqui. E coloca a primeira resposta que vier, tudo bem? A primeira resposta que vier à sua mente. A resposta que vem primeiro na mente sempre é a mais genuína, é aquela que vem da sua mente emocional. Escreve aqui para mim. Qual é hoje o seu maior sonho? Escreve aí, qual é o seu maior sonho? Qual é aquele sonho que você vem buscando, talvez você esteja construindo, ou ainda você ainda nem começou a construir, mas é o seu maior sonho. Escreve aqui para mim. É muito importante a gente começar a nossa conversa de hoje a partir dessa resposta. Qual é o seu maior sonho? Escreva aqui para mim. Oi, Renata, seja bem-vinda. A Lourdes também por aqui, a Eliana, bom dia. Bonjour, Rayane, seja bem-vinda. Não falo francês não, mas acho que bonjour é em francês, né? Muito bom. Ó, a Rayane, ir embora do país. Vamos ver a Vivi aqui. Bom dia, Nina, seja bem-vinda. Mudar meu relacionamento com meus pais. Vamos ver, coloca aqui qual é o seu maior sonho. Oi, Regina, seja bem-vinda. A Marcia, as lives vão ficar salvas para ir revendo. Elas estarão no meu YouTube, tá bom? Elas estão já no meu YouTube. A Camila Souza, liberdade financeira. Coloca aqui, qual é o seu maior sonho? E enquanto você coloca aqui qual é o seu maior sonho, eu quero que você entenda o seguinte. Para você alcançar o seu maior sonho, você precisará confiar. Você precisará confiar. Veja se essa frase faz sentido para você. Quem confia em si tem sonhos grandes. Se você não confiar em si, por exemplo, a paz de espírito, como está dizendo a Tânia aqui, a liberdade financeira, como está dizendo a Ana, a Nina, ter o meu próprio negócio. Bom dia, Meg, seja bem-vinda. A ajudar o meu filho a ter uma cabecinha diferente. A Ionara, ter autoconfiança e acreditar na minha capacidade. A Dani, fazer uma faculdade de psicologia, mas às vezes acho que é tarde para mim. Dani Garcia, você que faz parte da comunidade Coragem, assista, hoje eu vou colocar o replay do Hot City de quarta-feira, onde nós tivemos a presença da Cíntia Holanda Correia, que tem 72 anos. Então assista esse Hot City, tá bom? É a dica que eu te dou. Fala Vavá, fala Wagner Macedo, seja bem-vindo. A Meg, ter mais segurança em mim mesma. Tudo isso, para você alcançar tudo isso, você precisa confiar em si. Faz sentido isso para você?
Quando eu confio em mim, eu consigo ter sonhos grandes, grandiosos. E não é apenas sonhos megalomaníacos, mas eu consigo alcançar o que eu quero. Coloca o coraçãozinho aqui se isso faz sentido para você. Voltar a confiar em si, ou confiar em si pela primeira vez, porque tem muita gente que nunca confiou em si. E aqui é uma coisa importante, você perdeu essa confiança e a gente vai entender isso daqui a pouco. Quando você não confia em si, é impossível que você sonhe. É impossível. É impossível que você coloque qualquer coisa em prática. E a gente precisa hoje dissecar o que é confiar. E confiar, presta atenção aqui, confiar tem a ver com você ser vulnerável. Escreve aqui, confiar é ser vulnerável. Escreve aqui nos comentários. Confiar é ser vulnerável. E vulnerabilidade é você correr o risco de frustração. Confiar é você correr o risco de que a sua expectativa não seja atingida. Coloca aqui, confiar é ser vulnerável. E aqui a gente precisa sempre entender, a sua confiança, ela foi perdida ao longo da sua vida através das suas experiências. A criança, teoricamente, ela nasce confiando. Ela nasce confiando. E quem é a primeira pessoa em quem ela confia? Escreve aqui, quem que você acha que é a primeira pessoa que ela confia, teoricamente? Quem é essa primeira pessoa? Obrigado. Isso, confiar é ser vulnerável. Escreva aí. Mas quem é a primeira pessoa que a criança confia? A primeira pessoa que qualquer um de nós confiou, boa Ionara, a mãe, boa Regina, a mãe. E se essa confiança foi quebrada por alguma razão, obviamente, essa criança vai criando um padrão, vai criando um condicionamento de confiar cada vez menos. Por quê? Quando você quebra, imagine uma situação hoje você adulta, vamos pensar aqui, vamos pegar um exemplo hipotético. Você tem um relacionamento e aí o seu parceiro, a sua parceira trai você. Quebrou-se o quê? A confiança. Por mais que você perdoe, por mais que você resolva, né, passar por cima disso, aquela ferida, aquela cicatriz continua lá. Tudo bem? Não dá para você esquecer. Ou seja, isso te torna muito mais reativa na vida. Você fica mais desconfiada, desconfiado. Por quê? Porque você não quer passar por aquilo. Porque a vulnerabilidade, porque quando você confiou, você foi vulnerável. E a vulnerabilidade, ela gera o risco de vergonha. Vergonha. Nós não queremos passar vergonha. A vergonha é como... a gente detesta a vergonha. Ninguém gosta de passar vergonha. Faz sentido? Porque a vergonha, ela está totalmente ligada ao maior medo que nós temos. E eu quero que você escreva aqui qual é o nosso maior medo. O nosso maior medo é o medo da rejeição. Escreva aqui, medo da rejeição. O maior medo que nós temos é o medo da rejeição. Então, quando eu passo por uma situação de vergonha, aquilo fica na minha mente, consumindo os meus pensamentos. Por quê? Porque aquilo pode, de alguma maneira, me tirar do grupo. Não pertencer. Então, ativa o medo da rejeição. E aqui, ó, presta muita atenção, que agora fichas irão cair. Quando eu passo por uma situação de quebra de confiança, e isso é muito comum que isso aconteça nos seus primeiros anos de vida, inclusive dentro da barriga da mamãe, porque você está no mesmo campo emocional da mamãe. Quando isso acontece, qual é a consequência imediata? Nós precisamos nos tornar um personagem para sobreviver. Por quê? Eu, bebê, confio que a minha mãe cuide de mim, porque eu preciso. A Meg, lá vai ele. Calma, Meg, vai dar certo, vai dar certo. Confia em mim, confia em mim. Aquela criança, ela precisa do cuidado do adulto. Ela precisa do cuidado da mãe. Oi, Terezinha, bom dia.
A Silvana também por aqui, bom dia. A Beth Vera Cruz também. Ela precisa do cuidado da mãe. Ela precisa desse cuidado. E quando isso quebra, a minha sobrevivência está em risco. Porque eu não sei, será que minha mãe vai estar ali junto comigo sempre? Uma coisa muito comum que eu já, nos meus atendimentos de hipnoterapia, eu já vi várias vezes acontecer. A quebra de confiança acontece de uma maneira que é uma interpretação. A mãe precisava trabalhar. E aí a mãe, por exemplo, imaginando, claro, o melhor para aquela criança, deixa sob os cuidados de uma avó, de uma outra pessoa, de uma cuidadora. Só que para a criança existe uma interpretação de abandono, por exemplo. E aí o que acontece? Eu preciso sobreviver. E aí eu preciso encontrar uma outra pessoa que me proteja. Por isso que quando eu faço os atendimentos de hipnoterapia, eu sempre quero saber da mãe e do pai. Como é que é teu relacionamento com a mamãe? Como é que é teu relacionamento com o papai? Se, por um acaso, o relacionamento é muito mais, digamos, forte, um laço mais... um laço emocional mais sólido, por exemplo, com o pai, isso já demonstra para mim o quê? Que existe alguma ruptura com a mãe. Porque o normal, o natural, é que a gente tenha a melhor relação do mundo com a nossa mãe. Isso não estou dizendo que você tenha que ser assim, mas o natural é isso. Por quê? É a pessoa que nos dá vida, é a pessoa com quem a gente convive ali, né, os nossos primeiros anos de vida. Agora, se eu tenho uma relação melhor com o meu pai, isso significa o quê? Que de alguma coisa aconteceu, ou seja, a confiança foi quebrada. E quando a confiança ela é quebrada, eu preciso me transformar num personagem para ser aceito por outra pessoa. E aí, por exemplo, se é o papai que eu vou buscar essa proteção no papai, eu começo a ser o que o papai gostaria que eu fosse. Faz sentido isso para você? Dia desses, só para você ter uma ideia. Dia desses, essa semana, inclusive, eu atendi uma pessoa que teve exatamente essa situação. E essa pessoa, inclusive, ela ficou muito mais ligada ao pai, até porque o pai tinha o desejo... Vivi, você está falando de mim? Não sei, Vivi, estou falando de você. Fala aqui para mim se eu estou falando de você, mas não era você. Porque você ainda não passou pela hipnoterapia comigo, mas essa pessoa, inclusive, ela começou a atender um desejo que o pai tinha de ter um filho homem. E ela se torna um personagem. Ela se torna um personagem em cima disso, em cima dessa construção. Por quê? Porque ela quer a proteção do pai. Então ela começa a agradar o pai. Então essa desconfiança, essa quebra de confiança que existe com a mãe no início da sua vida, isso também gera uma outra consequência, que é: eu não posso confiar em ninguém. Eu não posso confiar em ninguém. E aqui você precisa entender o seguinte: para você transformar a sua vida, você vai precisar, claro, confiar em si, você precisa recuperar essa confiança em si, mas você também vai precisar confiar em outras pessoas. Porque sozinho sempre é mais difícil. Presta atenção nisso. Sozinho é muito mais difícil, muito mais complicado, muito mais complicado. Você vai precisar de ajuda nessa confiança. Agora, nessa transformação de vida. Se você não tiver essa confiança, vai ser muito mais difícil para você suportar o processo. E aí, quando você não suporta o processo, você desiste. E quando você desiste, o que acontece? Quebra a sua autoconfiança. Faz sentido? É um ciclo. Você não consegue atingir o seu objetivo, você quebra a sua autoconfiança. E aí, quando você quebra a sua autoconfiança, você não age. Boa, Tânia, sozinho é impossível. É impossível. Tudo bem? Tá fazendo sentido isso para você?
Ó, Rayane, acabei adotando minha pastora como mãe e me fez me decepcionar mais ainda em relacionamento de mãe e filha. Eu confio em outras pessoas, mas nelas não. A confiança, Rayane, ela precisa ser resgatada dentro de você. E uma maneira de você, claro, resgatar isso é você olhar para a sua história. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tudo bem? Agora, quando lá na nossa infância a gente acabou sendo ferida, né, por essa quebra de confiança, a gente vai evitar que isso aconteça de novo. E uma outra consequência é fingir perfeição. Escreva aqui, fingir perfeição. A gente finge que não perdemos a confiança. A gente finge, né, que nós não sofremos com isso. E a gente se apega muitas vezes a crenças, a aprendizados que nós tivemos para nos proteger. E a crença, presta atenção aqui, a crença é a base do nosso comportamento. Então eu acredito, por exemplo, que ninguém é confiável. E aí eu me torno uma pessoa muito mais reativa na minha vida. E às vezes eu vou perder oportunidades incríveis. Eu vou perder oportunidades incríveis da minha vida. E talvez hoje você esteja deixando oportunidades incríveis passarem pela sua vida. Por quê? Porque você perdeu essa confiança. E aqui a gente precisa entender que a autoconfiança, essa autoconfiança, é mais do que nunca. Claro, se a gente pudesse resumir isso numa frase, autoconfiança é você acreditar em si mesma. E você precisa, para transformar a sua vida, acreditar que sim, que é possível você transformar a sua vida. A gente precisa voltar a questionar, e principalmente a nossa vida hoje. A sua vida hoje não pode estar normalizada, você não pode normalizar a tua infelicidade. Você não pode mais aceitar que a sua vida seja só isso que você talvez esteja vivendo hoje. Essa infelicidade, esses momentos ruins, essa desconfiança eterna. Você não pode acreditar que a vida é uma guerra. E aqui eu não estou dizendo que a vida não seja difícil. Claro, a vida tem vários desafios. Mas você precisa entender que a vida é muito além disso. É muito além disso. Muito além disso. Então você precisa voltar a questionar. Porque quanto mais questionamentos você fizer na sua vida, mais próxima você estará de recuperar a sua confiança. Faz sentido isso para você? Então, autoconfiança é você acreditar para você construir uma evidência. São as evidências, coloca aqui, as evidências alimentam a confiança. Escreva. As evidências alimentam a confiança. Você precisa começar a se colocar à prova, mesmo que seja de uma maneira pequena, pequenas decisões, como eu venho falando muito para você. É isso que vai alimentando a sua confiança. Agora, cuidado para você não cair nessa armadilha que eu vou te colocar aqui. Existe uma diferença entre autoconfiança e arrogância. A arrogância, presta atenção, a arrogância é uma armadilha do ego. A arrogância é uma armadilha do ego. Para quê? Para que você não saia do lugar. Como assim, ô gata? Por que o ego tem a ver com isso? O ego é o guardião da sua mente de sobrevivência. Eu vou falar muito do ego no programa Blindagem Emocional. Para quem já fez, sabe muito bem. A gente tem um dia que a gente fala só do ego. E o ego, ele está buscando o quê? Manter você no mesmo lugar. Porque ele é o guardião da sua mente de sobrevivência. A sua mente de sobrevivência não quer que você se arrisque. Ela quer que você continue viva. Isso é o mais importante. Então, a arrogância é uma armadilha. Por quê? Eu já sei de tudo. Eu não preciso me arriscar. Então eu fico achando que eu sou confiante. Não. Autoconfiança não tem nada a ver com arrogância. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. Não tem nada. Autoconfiança, pelo contrário.
A autoconfiança, ela constrói algo. Ela constrói. Ela te ajuda a crescer. O grande problema é que muitas pessoas confundem isso e elas ficam na arrogância. Eu sei tudo, eu não preciso de ajuda. Volto a dizer, sozinho é muito mais difícil. Eu lembro dentro da minha história, quando eu começo essa minha transformação de vida lá em 2014, que no começo eu achei que sozinho eu podia. Eu sempre fui muito autossuficiente. E eu achava que sozinho eu podia. E eu bati muito a cabeça. E eu tive muito perto de desistir e de voltar para uma vida que eu tinha antes. Nossa, isso é muito cansativo, isso eu não estou vendo evidência. E buscar ajuda de mentores, como eu fiz, foi muito importante. De pessoas que já tinham passado por esse processo e sabiam um caminho. Por isso, tenha sempre um mentor, uma mentora te guiando. Guarda isso. Esse talvez seja o conselho mais valioso que eu posso te dar hoje. Tenha sempre um mentor, mas não dependa desse mentor e dessa mentora. O mentor serve para você muitas vezes passar por um período de fase, né? Imagina um jogo de videogame. Você precisa às vezes de uma orientação para passar de fase. E depois você talvez encontre uma outra pessoa que vai te ajudar a passar de uma outra fase. O que você não pode é achar que sozinho você vai conseguir. Você até pode conseguir, mas você vai gastar muita energia e existe um risco muito grande de desistência. Por quê? O teu corpo cansa. E se você não encontrar evidências, você simplesmente desiste. Tudo bem? Então agora eu vou te falar 3 passos para você criar autoconfiança. Boa, Nina! O mentor serve para abrir os olhos. E se você quiser que eu te ajude nesse processo, programa Blindagem Emocional começa segunda-feira. Então escreva blindagem aqui ou acesse bit.ly/blindagem-t9, porque eu vou ser o seu mentor a partir de segunda-feira. Muitas pessoas que estão aqui vão participar. Eu vou te guiar nesse processo, porque esse processo de controle das emoções é o processo pelo qual eu passei. Então, escreva blindagem aí para você receber o formulário de intenção. Como é que você constrói, presta atenção agora que é a parte mais importante. Como é que você vai construir autoconfiança? Como é que você constrói autoconfiança? Existem 3 passos que eu vou te mostrar aqui agora. Então presta muito atenção aqui para você, anota, tá bom? Anota, printa a tela se você quiser, mas eu vou te ensinar 3 passos aqui. O primeiro é fazer as pazes com a sua história. Existem 2 coisas que você precisa olhar para a sua história. A primeira é, você precisa perdoar quem quebrou a sua confiança. Não, gata, mas foi aquele canalha do meu ex-marido que me traiu. O perdão, ele vem da compreensão. E a gente falou aqui em uma das lives nessa temporada sobre o perdão, né? Existe a maneira certa de você perdoar. E não é o perdão da boca para fora. Não é, tá bom, gata, agora então eu vou perdoar o meu ex-marido que me traiu milhares de vezes. Não, não é assim. Perdoar leva tempo. Perdoar vem da compreensão. E a gente precisa compreender a história de cada pessoa. De cada pessoa que entrou na nossa vida. Por exemplo, em relação à mãe, que é essa primeira quebra de confiança. A gente precisa entender o que essa mãe, por exemplo, estava vivendo quando ela ficou grávida de você. Será que ela estava bem? Será que ela estava feliz? Será que ela estava radiante? Será que ela fez um enxoval lá em Miami e estava toda feliz? Ou ela estava tensa, ela estava com medo, ela estava insegura, talvez ela não tenha tido o apoio do seu pai. Tudo isso você precisa entender para compreender. Tudo bem? Faz sentido? E isso, Raiane, perdoar não significa confiar de novo, não significa. Perdoar não significa permanecer. Perdoar não significa você continuar junto da pessoa. Tudo bem? A Eliana, não, minha mãe sempre me rejeitou. E aqui, Eliana, você precisa compreender, fazendo as pazes com a sua história,
o porquê disso. E aqui, claro, é um olhar racional. É um olhar racional. É como se você, Eliana, estivesse olhando para a vida de outra pessoa que você não tem nenhuma relação emocional. Qual é? Por que será que essa mãe rejeitou? Por quê? Porque dentro da história dela, ela viveu coisas que fizeram com que ela se comportasse dessa maneira. A gente precisa entender o perdão ao outro como algo que eu paro de carregar. Porque essa mágoa, essa angústia está aí dentro de você. Talvez a mãe, por exemplo, vou pegar aqui o que a Eliana colocou, né? Minha mãe sempre me rejeitou. A mãe da Eliana, talvez, ela nem sofra com essa questão, como talvez a Eliana sofra hoje. Perdoar é você tirar esse peso e deixar ele para trás. Faz sentido isso para você? O perdão, ele é necessário para que você siga a sua vida. A vida, muitas vezes, ela não anda para frente porque você está carregando um caminhão de mágoas nas suas costas. E é impossível você andar com uma tonelada nas suas costas. Você não vai andar. O perdão se trata muito mais de você do que do outro. Faz sentido isso para você? Essa é uma parte. Você precisa perdoar o outro. Mas o perdão verdadeiro, não o perdão da boca para fora. Tudo bem? Mas você também precisa se perdoar. E talvez essa seja a tarefa mais difícil. Sabe por quê? Porque se perdoar exige um grande gasto de energia. E a tua mente, ela não quer que você gaste energia. É por isso que para você se perdoar, ter blindagem emocional, ter o controle das suas emoções é fundamental. Você precisa entender que o que você escolheu, o que você fez, seja para o seu filho, seja para sua filha, seja para qualquer pessoa, o que você fez foi dentro do que você sabia naquele momento. Boa, Meg, perdoar é ter empatia. Exatamente. A Márcia já tinha tido 8 filhos e fui a nona, depois veio mais 3 meninas. Não sei se ela teve tempo desses cuidados. Sim, a gente precisa entender os contextos. Por isso que na blindagem, o programa Blindagem Emocional é um programa de muitos contextos, para você entender exatamente o que aconteceu na sua história. Porque é muito fácil, presta atenção no que eu vou te falar aqui, que eu sei que muitas pessoas talvez vão se incomodar com o que eu vou falar agora. Mas é muito fácil você julgar, por exemplo, a sua mãe, o seu pai ou qualquer pessoa do seu passado, mas principalmente a mãe e o pai, hoje sentado numa cadeira de privilégios. É muito mais fácil. Muito mais fácil. E isso é injusto, porque você precisa entender os contextos dessas pessoas. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Ô Tânia, ô gata, qual o custo de uma consulta para mim que dure pelo menos 12 horas, como tenho para dizer? Tânia, não chega a 12 horas não, fica tranquilo. A hipnoterapia é uma terapia que ela tem o meu protocolo, ele tem um processo. Não chegaremos a 12 horas, Tânia, eu garanto para você. Seria um recorde para mim, ficar 12 horas, olha, seria incrível. Mas, Tânia, como você já vai participar da blindagem emocional, você vai ver que a gente vai encurtar muito esse caminho. A gente vai encurtar muito esse caminho. Na blindagem emocional, eu faço alguns processos terapêuticos usando a hipnoterapia. E você vai ver que, por exemplo, quando você chegar ao processo de hipnoterapia individual, a gente vai ter já resolvido muitas coisas. Porque o programa Blindagem Emocional ele é um processo de autoconhecimento e terapêutico também. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Você precisa se perdoar. E você precisa olhar para a tua história, né, como um conjunto de escolhas que nem sempre alcançaram o resultado que você queria. Se você... Eliana, escreva blindagem aqui que você vai receber já o link, um link para você preencher um formulário e eu vou entrar em contato com você, tá bom, Eliana? Escreve blindagem aqui que você já vai receber, tá bom? Bom dia, Marta. Tânia, pensa numa vida cheia de nós.
Tânia, é o que eu mais é com o que eu mais lido. Toda, assim, não se sinta um ET, né? A nossa história ela é feita de vários emaranhados. Muitas vezes não porque a gente escolheu, porque a vida nos levou a isso. Mas o que eu garanto para você, é possível você mudar esse trajeto. Tudo bem? Tá bom, Nina? Eu espero você na próxima blindagem. Não sei quando vai ser, mas te espero lá. Perdoar-se é fundamental para esse processo. É fundamental para esse processo de recuperação da sua autoconfiança. E talvez você tenha que olhar para a sua história e entender por que você tomou tal decisão. Enquanto você ficar, presta atenção no que eu vou te falar, você ficar se punindo o tempo todo, você não anda. Essa autopunição, ela é uma grande prisão. Existem pessoas que ficam se punindo, e isso é uma grande armadilha do teu ego, porque o teu ego não quer que você entre em ação, não quer que você gaste energia, e aí você fica se punindo, você não anda para frente. Faz sentido isso para você? Você precisa se perdoar. Esse é o primeiro passo para você recuperar a sua autoconfiança. Tem mais 2 aqui que eu vou te falar. Fica aqui comigo. Boa, Eliana. Você deve já ter recebido aí o link para você preencher um formulário, tá bom? Para você entrar na turma agora, segunda-feira. Hoje a gente encerra as inscrições, tá bom? Da incrível turma 9. Segundo passo, você precisa ser congruente. E aqui talvez seja a maior dificuldade, sabia? Você vai falar para mim, não, Gata, mas nossa, eu me perdoar outras pessoas é o mais difícil. Ser congruente, eu garanto para você, é a parte mais difícil do processo. É você fazer algo que está conectado com a sua essência. Ser congruente é isso. E não tem a ver apenas com uma profissão, não. Tudo bem? Bom dia, Kleber Quesada! Seja bem-vindo, meu amigo. Não tem a ver apenas com uma profissão. É você ser congruente na sua vida através das suas ações todos os dias. E buscar essa congruência, presta atenção, é você deixar para trás muitas máscaras. É você deixar para trás muitos personagens que hoje são confortáveis para você, porque você já usa eles há muito tempo. É você, por exemplo, se desconectar de grupos que não tem mais nada a ver com você. É você dizer não para muitas pessoas que você nunca, que hoje não fazem mais nenhum sentido para você. Entendeu? Você vai ter que jogar fora muitas camadas que te protegeram ao longo da sua vida para você ser congruente. Tá fazendo sentido? Bom dia, Bruna. Seja bem-vinda. A Bruna vai participar da blindagem também. Seja bem-vinda. O Cláudio Modesto. Não, Cláudio Modesto. Fala, Cláudio. Seja bem-vinda. Tá fazendo sentido isso para você? Essa congruência é a parte mais difícil do processo. E aqui, ter blindagem emocional é fundamental para você conseguir essa congruência. Você vai precisar ter o controle das suas emoções, o controle dos seus medos, para que você possa ser congruente. Porque o ambiente vai ser muito mais pesado e mais forte do que você naquele momento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O ambiente sempre vai ser mais forte. E eu preciso ter blindagem emocional para suportar o processo. Eu lembro, dentro da minha história, eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu estava muito próximo a um grupo de pais da antiga escola das minhas filhas. Então a gente fazia tudo junto, tudo junto. Era até excessivo. Isso tinha a ver com a dependência emocional que eu tinha de pertencer a um grupo. E ali o tempo todo, todo final de semana tinha um churrasco, todo final de semana tinha um evento, todo final de semana, e a gente ficava ali, era uma intensidade muito grande. Eu não sou contra as amizades não, você pode ter os amigos que você quiser. Mas era hoje olhando, era exagerado, era uma dependência emocional, aquele medo de não pertencer, de estar fora do grupo.
E quando eu comecei o meu processo, né, de autoconhecimento, eu comecei a perceber várias incongruências entre quem eu era de verdade e aquele comportamento. Uma das coisas, a questão de machismo, a questão sexista, a questão de preconceito, aquilo começou a conflitar comigo. E aí teve um momento que eu comecei o quê? A me distanciar. E aí o grupo reagiu, o grupo queria que eu continuasse, porque eles gostavam daquele personagem, daquele Márcio Gata, daquele jeito que bebia, que falava bobagem. E aí quando eu comecei a sustentar um novo comportamento, qual foi a reação? Foi uma reação de, opa, você não é mais o mesmo. Você tá esquisito, hein? Você não era assim. O que está acontecendo com você? Você está com algum problema? Por que você agora não fala com a gente? Por que você não vai nos eventos? O que está acontecendo? E aí, naquele momento, se eu não tivesse blindagem emocional, se eu não tivesse o controle das minhas emoções, eu não sustentaria essa congruência que eu estava buscando dentro de mim. Faz sentido? As pessoas desistem dos seus processos por quê? Porque falta a blindagem emocional para manter a consistência. Escreve aqui, consistência. A consistência, ela é fundamental. Então, ser consistente é você fazer algo até você atingir o que você quer. Sim, Vivi, é online pelo Zoom, tá bom? É num grupo fechado, tá bom? Participa que hoje é o último dia para você se inscrever. Ser consistente é algo, presta atenção no que eu vou te falar, todos nós somos consistentes. O problema é a direção que você coloca essa consistência. Por exemplo, você, não sei se é o teu caso, tá? Mas talvez você queira emagrecer. Você queira emagrecer. E você precisa parar, por exemplo, de comer chocolate todo dia. Você é consistente, porque você come chocolate todo dia. Faz sentido? Você come chocolate todos os dias. Só que essa consistência de comer chocolate todos os dias te leva a um resultado que não é o que você queria. Tudo bem? Faz sentido? A consistência é você mudar a direção. É você, ao invés de comer o chocolate todos os dias, é você não comer o chocolate todos os dias. É você fazer exercício físico todo dia. Todo mundo tem consistência. O que diferencia o resultado é a direção que você dá para ela. Tudo bem? Então entenda isso. Todos nós somos consistentes. Então, para você recuperar sua autoconfiança, fazer as pazes com a sua história, você precisa buscar a congruência e você precisa ser consistente. E aqui, eu quero só que você entenda uma coisa. Você é a responsável pela sua felicidade. E essa decisão tem que ser sua e de mais ninguém. Ninguém vai fazer isso por você. Presta atenção no que eu vou te falar. Ninguém vai transformar a sua vida. Ninguém transforma ninguém. É você. E você precisa dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer na sua vida. Não adianta você estar aqui assistindo as lives e você não entrar em ação, você não criar evidências. Você não buscar ajuda, você não entrar na blindagem emocional, seja lá o que for. Você precisa ser responsável pela sua felicidade. E ser responsável pela sua felicidade vai exigir, claro, gasto de energia, que é algo que a sua mente não quer. Você, só você pode transformar a sua vida. Ninguém vai fazer isso por você. Eu garanto isso para você. Ninguém vai fazer isso por você. Tudo bem? Faz sentido? Coloca o coraçãozinho aqui para mim se isso faz sentido para você. E eu vou dar a dica de um livro muito, é um livro forte, mas é um livro que você vai entender muitas coisas sobre a sua história. Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido para você. E lembrando que hoje é a última live dessa quinta temporada, que a gente está encerrando hoje a quinta temporada e porque agora, segunda-feira, dedicação total à turma 9 do programa Blindagem Emocional. Legal, fez sentido para você. Coloca aqui também agora qual foi o seu maior aprendizado.
Qual foi o seu maior aprendizado com o que a gente conversou hoje aqui? Coloca aqui, divide esse aprendizado com outras pessoas, porque às vezes o seu aprendizado ajuda uma outra pessoa a entender o que está acontecendo com ela, tá bom? Coloca aqui qual é o seu maior aprendizado. E eu vou dar a dica de um livro muito, muito legal, muito importante. É um livro denso. É o livro da Laura Gutman, O que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. Esse é um livro que você vai entender melhor esse mecanismo do que aconteceu na tua infância. A quebra dessa confiança, como que isso acontece, tá bom? O que aconteceu na nossa infância e o que nós fizemos com isso. Esse livro da incrível Laura Gutman, que é uma argentina incrível que eu adoro e que eu aprendo muito com ela, muito, muito com ela.